Amado por alguns, odiado por outros, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 é um dos jogos que eu acho muito melhor do que o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, o seu sucessor. E nesse vídeo aqui eu vou falar os meus motivos, as minhas opiniões, debater com vocês do porquê o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 é infinitamente superior ao Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Mas antes de começar, pessoal, isso aqui aconteceu, esse debate em si, foi na nossa live de 48 horas que eu comecei a fazer exatamente sexta-feira, só que infelizmente eu não consegui exatamente completar as 48 horas, eu completei só 25 horas da live. Mas em um momento lá, o nosso inscrito, Jogatina Sayajin, ele comentou lá e perguntou se eu poderia fazer um vídeo falando do porquê o Tenkaichi 2 é melhor do que o Tenkaichi 3. E nisso também ele nos ajudou patrocinando o canal. Isso mesmo, ele patrocinou o vídeo para poder a gente fazer. Então esse vídeo especificamente, ele já é um vídeo patrocinado. Uma coisa que eu digo, quando eu estiver fazendo live, pessoal, sempre compareçam lá porque é importante, porque sempre vai ter alguns debates lá, alguns momentos realmente que podem até, quem sabe, virar vídeos como eu estou fazendo por aqui por agora. Ai, caralho, velho, ele jogou bem longe. Ai, caralho. Mas enfim, sem mais delongas, eu deixo os créditos aqui pra ele e vamos começar. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 é o sucessor do Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi e antecessor do Tenkaichi 3, que foi lançado exatamente em 2006, o ano que eu nasci. Mas enfim, mudando esse lado, eu acho esse jogo bem mais elaborado, bem feito do que o Tenkaichi 3. E hoje eu vou levantar exatamente 3 questões do porquê o Tenkaichi 2 é bem melhor do que o Tenkaichi 3. Então eu vou separar em 3 tópicos. O primeiro, que é o modo história, o segundo, o modelo, e o terceiro, as mecânicas que o próprio jogo em si tem. Então vamos começar aqui com o primeiro, o modo história. Bom, o modo história segue da saga Saiyajin até a saga GT. Isso, tipo, se repete de padrões, desde o Tenkaichi 1 até o Tenkaichi 3. Porém, o Tenkaichi 2, ele pegou tudo que o Tenkaichi 1 tinha e deu uma melhorada. Deu também uma bufada também exatamente no que o Tenkaichi 1 já tinha de melhor. Então, o Tenkaichi 3, ele infelizmente, ele deu uma regredida, porque ele foi um jogo que capou a maioria do modo história, cortou lutas que deveriam ter lá e botaram só as lutas que são as mais importantes. Mas também ele compensou depois com a melhoria da mecânica de combate. Mas não é isso que a gente vai falar, a gente já vai falar exatamente só do modo história do Tenkaichi 2. Bom, o Tenkaichi 2, ele tem mais ou menos 18 a 19 horas de gameplay, se você quiser zerar o jogo completamente. Então, o Tenkaichi 2, ele, apesar de ser extenso, ele é bem interessante porque você parece que tem uma imersão que se faz você se imaginar lá dentro do próprio Dragon Ball. Apesar de, tipo, ser bem exaustivo, ter várias lutas para uma saga só, ter várias variações ali da mesma luta em si, é uma coisa que eu admiro muito, porque quando é para poder acontecer a luta mais importante, como por exemplo o Goku contra o Vegeta, o Goku contra o Freeza, o Gohan matando o Cell, o Goku lançando a Super Genkidama no Majin Buu, eles fazem uma cutscene muito bem feita, muito caprichada. E é isso que realmente me faz eu admirar esse jogo, porque ali, pô, eles pegaram tudo que eles tinham da época ali, eles não se deram o trabalho de fazer uma cutscene meia boca nem nada, eles fizeram exatamente igual ao anime, igual ao mangá ali, e ainda eles usaram o próprio modelo do jogo, porque a maioria dos jogos atuais, eles não usam o próprio modelo, eles usam modelos totalmente diferentes para poder fazer uma cutscene tudo ali para um jogo. Isso de alguns casos por aí, porque tem outros que, assim, eles usam até mesmo a própria animação do anime para poder fazer
exatamente o modo história. Como por exemplo, tem alguns momentos do Dragon Ball Z Novo V1 lá, que eles pegam ali traços do anime ali para poder fazer uma animaçãozinha própria pro jogo em si. Mas mudando esse fato, eles usam o próprio modelo do Tenkaichi 2 ali para poder fazer ali, tipo, quem sabe algumas expressões ali no meio da luta, ali da cutscene que tá rolando. E isso é uma coisa que eu gosto bastante, principalmente quando acontece a cutscene da saga Majin Buu, que o Goku tá fazendo a Super Genkidama. Porra, velho, isso é tão do caralho, velho, quando ele faz aquela Genkidama ali e no final ele dá o joinha pro Vegeta, velho, que é uma coisa que eu não imaginaria que aquele modelo em si do jogo poderia ter esse tipo de expressão, porque apesar de o jogo ser cheio de detalhes, eu não imaginava que chegaria neste ponto de ter esse tipo de detalhe assim em si. Mas isso que me faz eu gostar exatamente do Tenkaichi 2, apesar do problema do modo história dele ser extenso, velho. Então, é por esse motivo aqui, o primeiro dos tópicos, que o Tenkaichi 2 é bem melhor do que o Tenkaichi 3. Bom, agora a gente vai exatamente para o segundo tópico aqui, que é um dos tópicos que eu posso dizer que é o mais importante desse vídeo aqui, que é os modelos do Tenkaichi 2 são bem melhores do que o do Tenkaichi 3. Bom, vocês podem dizer que os jogos da franquia Budokai Tenkaichi, eles têm os mesmos modelos, porém não é exatamente com 100% de verdade que tem os mesmos modelos. Eles usam o mesmo modelo, porém a cada jogo ou eles melhoram esse modelo em si e fazem remake desse modelo, ou eles pioram. Por exemplo, no Tenkaichi 1 tem um modelo lá com a sombra muito bem feita, com a expressão e tudo também lá. Tem os detalhes também na sombra da roupa, os detalhes do sombreamento do cabelo do personagem no Tenkaichi 1. No Tenkaichi 2 eles pegam esse mesmo do Tenkaichi 1, dão remake só nos combos e nos ataques. Eles aproveitam o que tem no Tenkaichi 1 lá, eles botam algumas coisas a mais que não tinha no Tenkaichi 1. Aí também eles aproveitam para poder fazer variações da mesma skin ali. O Goku ele tem mais ou menos 6 skins no Tenkaichi 2, coisa que no Tenkaichi 3 foi reduzida para 3 a 4 skins. E também tiveram que dividir o Goku para 3 versões do Goku no Tenkaichi 3. Já no Tenkaichi 2 só tem só um Goku com 6 skins mais ou menos. Tem as skins da saga Saiyajin, tem as skins lá da saga Freeza, tem a da saga Cell, tem elas rasgadas também, que é uma coisa que também tem como escolher skin rasgada lá. Já no Tenkaichi 3, você tem 3 Goku, e cada Goku tem uma versão da roupa diferente ali, porque os da saga Saiyajin lá, ele tem a da roupa do filme lá, tem a roupa do Senhor Kaiô, tem a roupa do logo do Mestre Kami, e tem a roupa da logo do Mestre Kami quando ele enfrenta o Raditz, que é assim aquela parte pesada da roupa. O da saga Freeza tem a roupa dinâmica e destruída, tem a roupa da saga Freeza também lá quando ele chega no planeta, tem a roupa de Yadrati, tem só essas roupas mesmo. O da saga Buu, que tem exatamente a skin do final do Z, tem a skin do final da saga Buu ali mais ou menos, que é aquela skin mesmo sem a logo atrás. Tem também a armadura Saiyajin e essas coisas assim. Isso eu gosto bastante do Tenkaichi 3. Porém, o Tenkaichi 2 é o que mais tem skins em um só personagem. E é isso que eu gosto, velho. De até poder escolher as skins rasgadas, velho, que tem lá. Uma coisa que o Tenkaichi 3, infelizmente, ele errou. Ainda mais que também o Tenkaichi 3, ele pegou o modelo do 2 e tirou algumas coisas que tem ali. Tirou alguns sombreamentos, tirou alguns detalhes na roupa em si, para deixar bem mais leve pro próximo jogo, já que o Tenkaichi 2 ele é mais pesado do que o Tenkaichi 3, para quem não sabe. Já agora a gente vai pro último tópico aqui. O último tópico do Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 ser melhor que o Tenkaichi 3 é as mecânicas. Bom, tem várias mecânicas lá que são mais interessantes e que infelizmente no Tenkaichi 3 foi reduzido. Tem a mecânica lá da CPU ser imprevisível no Tenkaichi 2, porque a CPU ela pode te surpreender de várias formas no Tenkaichi 2, porque lá ela tem uma dificuldade muito maior. Já no Tenkaichi 3 eles meio que deram uma gourmetizada lá em questão das mecânicas, em questão da imprevisibilidade da skin.
deram também assim uma diminuída exatamente nos TP que a própria CPU faz, porque no Tenkaichi 2 tinha como a CPU da TP de especial Ultimate, cara, coisa que é quase difícil acontecer. Por exemplo, no Tenkaichi 2, se eu fizer uma Genkidama, a CPU vai lá e dá um TP, cara, que puta merda, velho. Tem hora que a CPU me dá raiva. Também nos combos lá, tem combo pra esquerda, tem combo pra direita, tem combo também pra poder fazer jogar o inimigo pra cima. Tem vários tipos de combos e afastamentos lá, repulsão, que no Tenkaichi 3 infelizmente não tem. Também tem como se defender pra esquerda, pra direita, pra baixo, pra cima, pro lado. Coisa que no Tenkaichi 3 infelizmente não tem. O Tenkaichi 3 ele é pra poder ser um jogo mais focado no combate. Já o Tenkaichi 2 é para poder ser focado exatamente nas mecânicas de combate e no modo história extenso também. Uma coisa que, assim, eu valorizo muito porque o melhor jogo de PS2 de história de Dragon Ball é o Tenkaichi 2. O melhor jogo em questão de combate é o Tenkaichi 3. Essa é a verdade. Então, é por esses motivos que eu acho o Tenkaichi 2 melhor do que o Tenkaichi 3 em alguns quesitos. Tem outros que infelizmente ele não é melhor. Mas enfim, o que vocês acham? Vocês concordam? Vocês discordam do que eu acho aqui? O que vocês acham em si em relação ao Tenkaichi 2 e ao Tenkaichi 3? Porque esse tipo de coisa, de debate, aconteceu por causa do Raider, porque ele fez um vídeo também exatamente falando que o Tenkaichi 2 é superior ao Tenkaichi 3 em alguns quesitos. E isso bateu realmente um debate ali entre ele, o Marlon também, o Ângelo, o Lukatsu. E agora eu também tô aqui falando e eu concordo que o Tenkaichi 2 é melhor que o Tenkaichi 3, pessoal. Mas enfim, vou encerrar esse vídeo por aqui, pessoal. Comenta aí o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês discordam. E é isso, pessoal. Comenta aí, deixa o like, se inscreve se você não for inscrito. Fui, pessoal.